Bom, boa noite a todos. Meu nome é Marcos Dalmolin, para os que não me conhecem ainda. Nós vamos fazer hoje a terceira palestra sobre o livro de Urântia. A primeira palestra nós falamos sobre o que é o livro de Urântia, o que ele vem a ser, por que ele é uma revelação. Na segunda palestra a gente deu continuidade mostrando a cosmologia com base no livro de Urântia. O que é esse cosmos? E para os que não vieram e para os que vieram também vou fazer um pequeno sumário, porque isso ajuda bastante a entender o livro. E a terceira palestra hoje, nós vamos entrar num tema bastante interessante, porque no fundo ele não deixa de ser difícil, que é justamente falar de Deus e sua natureza e manifestações. Você imagina nós, seres finitos, limitados, falando do infinito. Hoje eu vou fazer um pequeno sumário, porque esta parte da cosmologia, ela vai influenciar no que vai ser falado hoje sobre a manifestação de Deus. A terminologia, nós vamos discutir um pouquinho essa terminologia do que vem a ser Deus, deidade, divindade. A origem de Deus, bárbaro, né? Os seres mortais discutindo a origem de Deus, eu acho isso sensacional. A criação da deidade, a criação da trindade, como ela foi feita, a nível que nós possamos entender o que vem a ser a trindade, o que vem a ser a ilha eterna do paraíso e o universo central, ou Avona, como é chamado, as deidades, níveis de realidade, Deus, o cétuplo, os deuses em um universo. Aí vocês vão falar, mas não existe só um Deus? Pois é, os deuses em um universo, os espíritos ajudantes da mente, influências espirituais que ajudam na mente humana, o ser supremo e o futuro da deidade. Muito bem, a nossa primeira parte é discutir um pouquinho sobre a cosmologia, que foi a palestra passada, e quais são os níveis espaciais segundo o livro de Urântia. Hoje, por nós estarmos isolados por causa da rebelião do Lúcifer, a gente não tem, teoricamente, contato com outros planetas e o nosso mundo ele é autocontido. Então a gente pensa que tudo acontece aqui, só estamos nós aqui, que não tem mais vida no universo. É uma coisa super curiosa esse ponto. E o livro de Urântia, ele nos traz uma visão do cosmos muito diferente do que até hoje a nossa ciência conseguiu chegar. E que visão é essa? O livro diz o seguinte, que no centro da criação existe a chamada Ilha do Paraíso. E aí aquela questão, Ilha do Paraíso, isso existe? Pois é, existe. Não do modo como se fala na Bíblia, mas realmente esta Ilha do Paraíso, ela é o centro da criação. E ela é fundamental para a própria física do universo. Porque alguém tem que dar sustentação a tudo aquilo que gira ao redor dela. E o livro nos informa que, partindo da Ilha do Paraíso, no centro do universo, para fora, a primeira coisa que você vai encontrar... e o que é a Ilha do Centro do Paraíso? Desculpa. O centro eterno do universo de universos, a morada da deidade. Então Deus mora aqui. Tudo bem que existe o Deus que mora no interior de cada ser humano. Mas a morada física do Pai Universal, da Trindade, ela é localizada dentro de um universo num lugar chamado Ilha do Paraíso. Essa ilha é o maior corpo físico da criação universal. Os reveladores dizem que seria até difícil para nós, como a nossa mente humana, conseguir imaginar o tamanho do que vem a ser essa Ilha do Paraíso. Ela ocupa um lugar físico no universo, mas não depende do espaço nem do tempo. Então ela é atemporal e não espacial. E uma coisa curiosa que ele fala é que todas as criaturas dos 7 superuniversos, se fossem para a Ilha do Paraíso, não ocupariam 4% da área reservada. Então vocês imaginam o tamanho que deve ser esse lugar. Se a gente imaginar que os 7 universos podem comportar até 7 trilhões de planetas habitados, você imagina que não cabe de gente nessa Ilha do Paraíso. Bom, é o pai, ele merece. Vindo para fora da Ilha do Paraíso, o segundo ponto que você encontra vai ser o chamado universo central, ou Avona. Eu prefiro falar até Avona, porque vocês vão ouvir muito falar de Avona durante o livro inteiro. E o que vem a ser esse Avona? Essa foto, para mim, esse desenho, essa pintura, é uma das mais belas que eu posso ver em relação a Avona. Porque eles têm 1 bilhão de mundos
perfeitos girando ao redor da Ilha do Paraíso. Então, 1 bilhão de esferas habitadas, perfeita, harmoniosa e eterna. Os seres que nascem em Avona, eles são perfeitos por natureza, eles não têm a característica do bem e do mal, eles não sabem o que é fazer o mal. Quando nós, na nossa ascensão do paraíso, na nossa ascensão no universo, entrarmos em contato com os seres de Avona, as coisas que mais eles querem saber, qual é a sua experiência da fé, do que você viveu, de não saber, de poder distinguir entre o bem e o mal, entre decidir pelo bem e não pelo mal, porque eles não têm esse conceito, eles são perfeitos por si só. Ela é composta por 7 círculos girando no sentido horário. Veja que interessante, a Ilha do Paraíso é estática. Avona, todos os planetas em 7 círculos giram no sentido horário. A gente começa a ver que tudo tem uma física e uma lógica no universo. Saindo de Avona, e tem uma certa distância aqui, nós vamos chegar na localização onde estão os superuniversos. E esses superuniversos é onde se desenvolve toda a criação evolucionária. E quando se fala criação evolucionária, são seres de origem animal, que tiveram origem animal, atingiram o estágio de homem e têm um caminho ascensional no universo de muitos e muitos bilhões de anos até chegar à Ilha do Paraíso. Tá? Isso é uma coisa extremamente curiosa, porque enquanto aqui você tem já seres perfeitos, aqui você tem seres totalmente imperfeitos. Enquanto aqui esses seres não sabem, eles conhecem, eles veem, eles se relacionam com as deidades, aqui você caminha pela fé, você caminha pelo seu trabalho interior e nessa transformação interior para você poder atingir lá. Essa palavra, na verdade, o universo é um só. E são setores regionais ou administrativos. Então, o universo central é uma parte do universo físico. A Ilha do Paraíso é física. A gente não vê porque a tabela periódica deles é maior que a nossa. Bom, e fora disso daqui, que é o que os nossos cientistas já observaram, nós temos o espaço exterior. Por isso que a ciência diz que o nosso universo está em evolução, está em expansão. E há uma razão para isso, porque como nós estamos localizados numa ponta do nosso superuniverso, eles não conseguem ver muito para dentro, eles podem ver mais para fora. Vocês vão ver exatamente onde a gente está localizado e por que é tão fácil para a nossa ciência perceber essa parte exterior. Mostrando sobre uma outra perspectiva, seria isso daqui. Ilha do Paraíso, o universo central de Avona, os 7 superuniversos, e aqui você tem o espaço exterior, já tem 4 círculos no espaço exterior. Segundo o livro, com massas gigantescas de energia se movimentando. Provavelmente não existe vida ainda lá, mas sim somente aqueles seres que têm esse poder e capacidade de mexer com a matéria. E eles já estão criando esses 4 espaços aqui. E o mais interessante é que os próprios reveladores não sabem o que o Pai vai fazer com esses espaços. Quem vai habitar esses espaços? Por que ele está em expansão? Isso nos diz uma coisa curiosa, que mesmo os seres lá de cima, apesar de toda a sua capacidade, também estão em evolução. Eles também têm que pesquisar Deus, eles também têm que pesquisar o universo, eles não sabem tudo, tanto quanto nós não sabemos. Então, o universo é um grande estudo, é um grande corpo em evolução, onde todos estamos sujeitos a falhas. Bom, isso daqui é uma representação que eu gosto muito, porque como é que você administra este universo? Existe uma forma para se administrar isso daqui. Imagina que um superuniverso é uma coisa grande, não é uma coisa tão pequena, se você pensar na ilha e tudo mais. Então, o universo é dividido em 7 setores, né? Tem cada ser, espírito mestre é responsável por uma energia do superuniverso, e esses setores, a primeira parte, ele é dividido em
10 setores maiores. Isso para administração, porque como é que você vai pegar? É que nem uma empresa. Você imagina você pegar uma empresa e você não dividir essa empresa em setores. Como é que você administra isso daí? Então eles dividem esse universo em 10 setores maiores, tá? A bem na verdade, o pessoal nosso, os nossos cientistas, a gente está localizado lá, eles já conseguiram identificar 8 setores do nosso superuniverso. Eles não conseguem ver 2 por causa da proximidade, mas os cientistas já têm conhecimento de 8 desses setores. Cada setor maior é dividido em setores menores, certo? É que nem eu estiver num prédio, eu vou do prédio, vou para os andares, para os apartamentos, e aí vou indo até chegar a pessoa física lá. Então, cada setor maior tem 100 setores menores, que é exatamente essas bolinhas que vocês estão vendo aqui. Ok? Tranquilo? Cada setor menor comporta 100 universos. Cada setor menor comporta 100 universos. Cada universo comporta 100 constelações. Cada constelação comporta 100 sistemas e cada sistema comporta 1000 mundos habitáveis. Perfeito? O que significa que num superuniverso, se a gente olhar os setores menores, chegar aqui, significa que aqui tem a capacidade de até 1 trilhão de planetas habitáveis. Aí vocês devem estar curiosos perguntando, bom, e onde é que nós estamos? Então nós estamos dentro de um superuniverso chamado Orvonton, dentro de um setor maior chamado Splandon, tá? Que é aqui em cima que nós estamos localizados. Num setor menor, que são esses pedacinhos aqui que a gente conversou, chamado Ensa. Eu só estou falando esses nomes porque vocês vão, os que quiserem ler o livro, vão poder ver no livro e reconhecer isso imediatamente. Dentro de um universo local, e isso é importante para a gente, porque o que nos conta é este universo local chamado Nebadon, dentro de um sistema chamado Satânia. Satânia, lembra, ó, é um sistema de onde faz parte, e dentro de um lugar chamado Urante. Então nós estamos aqui, subnitrato de pó de nada. Essa que é a verdade. Partindo da Ilha do Paraíso, passando por Avona, aqui você tem toda a parte criada. E aqui você tem toda a parte das criações que estão no tempo e espaço e que são dadas por níveis. E cada um do superuniverso, setor maior, setor menor, corresponde a um nível dentro desse universo. O primeiro nível, obviamente o último, é o domínio físico, onde estão os planetas, os mundos individuais e aonde está o Urante. O nível em relação à progressão do indivíduo. Isto, perfeito. O segundo nível que a gente tem é o chamado domínio moroncial, que é um pouco difícil a gente entender, porque ninguém consegue pular do físico para o espírito. É impossível você pular do nível, por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de, entre aspas, se comunicar com Deus. Um está no plano domínio espiritual, outro está no plano material. Existe um domínio chamado moroncial, onde ele é uma mescla do domínio físico com o domínio espiritual. E a nossa falta de acesso a este plano moroncial é que nos faz, num certo sentido, não ter muito conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo no universo. E que nos faz, e que ele é fundamental para o desenvolvimento da fé. Porque você tem que acreditar nisso daqui sem conhecer este passo intermediário. Porque todas as religiões falam assim, não, você tem que ir para o espírito, você tem que desenvolver o espírito, porque tudo é Deus. Só que eles não te mostram a ponte. E esta ponte entre o físico e Deus chama-se fé. E pelo fato de a gente ter origem animal, não é só a fé. Nós temos que trabalhar este lado animal, desenvolvê-lo para efetivamente nos tornarmos humanos, no sentido da palavra, transformar todo este estado interior, para você depois poder galgar aqui no espiritual. Existe o ser humano, nós temos os chamados círculos psíquicos.
que são círculos onde nós temos que evoluir. E você vai sendo acompanhado, depende do círculo onde você está, você pode pular mundos aqui e chegar até mais aqui em cima. Depois que você morre, né? Se você atingiu, por exemplo, um círculo psíquico bastante elevado, você vem aqui. No final, vou contar a história para vocês, a função nossa é fazer a fusão com o ajustador, a fusão com o espírito. E você só passa para cá quando você fez a fusão com o teu espírito. Porque se você não tiver esse espírito que vem do Pai dentro de você, com esta alma que vem da matéria, você não tem como vir, porque ele é espiritual. Você não tem elementos espirituais dentro de você. E ele ganha uma personalidade experiencial. Porque até a gente também tem dúvida quando você pega, e aí a primeira parte que começa a confundir é quando você pega o primeiro parágrafo da introdução. E ele fala o seguinte, que nas mentes dos mortais de Urântia, sendo este o nome do vosso mundo, quer dizer, ele diz que o nosso mundo chama-se Urântia, né? Existe uma grande confusão a respeito dos significados de termos como Deus, divindade e deidade. Os seres humanos encontram-se mais confusos e inseguros a respeito das relações entre as personalidades divinas designadas por esses diversos nomes, o que é uma verdade. Então essa é a confusão que diz, e aí ele começa a explicar o que vem a ser deidade. Deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. Então a primeira coisa não é Deus, é a deidade. A Trindade é a deidade. Eles são o máximo, eles são o mais alto, eles são aquilo que mais elevado a gente possa ter contato, ou possa se manifestar. Então, a deidade é a fonte de tudo, é uma característica invariavelmente divina. Ela, além de deidade, ela é divina. Agora, o que vem a ser divindade? Já quando você fala de divindade, ela é uma qualidade que caracteriza uma deidade. Então ela pode ter o quê? Como criatura, verdade, beleza e bondade. Como personalidade, amor, misericórdia e ministração. Ela é revelada como justiça, poder e sabedoria. Depende do nível que você vê. Mas o importante é que o livro nos ensina que o mais alto de tudo é a deidade. Que a divindade é uma qualidade dessa deidade e que Deus é uma palavra símbolo que designa todas as personalizações da deidade. Qualquer personalização que você fala da deidade, você pode chamar de Deus. Por isso que tem essa montanha de Deus que se fala por aí. Muito bem, e da onde veio tudo isso? Como é que surgiu o universo? Como é que teve a origem dessas deidades, dessas divindades, desses deuses? Então ela vem do que a gente chama a causa primeira de todas as causas. Quem é a causa primeira de todas as causas? Quem sabe? Big Bang. Big Bang. É o Big Bang, mas não... Qual é a causa primeira de todas as causas? Quem sabe me dizer? Em todas as religiões, a realidade, tal como compreendida pelos seres finitos, é parcial, relativa e vaga. Na tentativa de retratar a origem e a natureza da realidade universal, somos forçados a empregar a técnica do raciocínio tempo-espacial. Veja, foi o que eu falei no começo, nós estamos falando alguma coisa que não está no tempo, não está no espaço, de forma finita dentro de uma sala. Portanto, muitos eventos simultâneos na eternidade devem ser apresentados como operações sequenciais, porque senão a gente não entende. Agora, não significa que esses eventos tiveram essa sequencialidade que a gente pensa. Eles foram simultâneos. Agora, como é que a gente entende isso? Pois bem, esse eu sou, ele existe em praticamente todas as tradições. Na Cabala, no Dharmakayana, no tal do taoísmo, o Nirakar do hinduísmo, e todas as tradições falam que existe um ser incausado, que é um ser que está acima de tudo isso. E esse ser é uma coisa curiosa, por ele ser tão perfeito, ele está sujeito à limitação da perfeição e da sua própria absolutez. Ele é limitado.
Por incrível que pareça, ele é tudo, mas ele é tão perfeito que ele está limitado dentro da sua perfeição. Ele não tem nada que ele possa fazer. Então, este eu sou, de alguma forma, ele tem que criar uma tensão, ele tem que achar um mecanismo que o libere dessa absolutez, desses grilhões que o prendem na perfeição. Então, no começo, o que você tem? Você tem o chamado absoluto universal, que no livro chama, que é o eu sou. Este eu sou, o que ele faz? Ele é um potencial não manifestado, porque ele é tudo, mas ele é nada. Ele tem tudo, mas não tem nada, porque nada acontece. Quando ele se limita, esse potencial não manifestado, no livro é chamado de absoluto inqualificável. Deus como possibilidade sem fim. Por que inqualificável? Porque ele nunca foi qualificado e nem vai ser qualificado. Ele não tem, por isso que é inqualificável. Porque ele não é e não vai ser qualificado. Não é discernível. Não é discernível, não é nada. E o que ele faz? Através do livre-arbítrio, ele se limita numa deidade. Por isso que é importante a palavra deidade. A partir daqui, eu crio uma limitação dentro dessa deidade, que chama absoluto da deidade, que é o Deus como autolimitado pela vontade pessoal. Então ele começa a achar uma técnica para se liberar daquela absolutez, para começar a se limitar. Então ele está se limitando. Eu já não sou mais perfeito, todo-poderoso. Eu dou um passo e me limito. E esse Deus aqui é chamado absoluto da deidade pelo livro. Este Pai universal, que é uma personalidade, ele se limita naquilo que ele projeta a personalidade do Pai, que é o Filho eterno, que é o Espírito. Porque eu só posso ser pai se eu tenho filho. Isso que é curioso, porque é ele mesmo que se limita mais uma vez. Esta personalidade ele projeta uma personalidade, por isso que na Bíblia fala, quem vê o Filho vê o Pai, porque o Filho é a própria personalidade, é o Pai personalizado. Então você só chega ao Pai através do Filho. Isso daqui é o Filho eterno, que é o Espírito. Quando cria esta tensão, imediatamente, se eles estão num espaço vazio, num espaço sem nada, eles precisam de uma sustentação material. Neste exato momento surge a Ilha do Paraíso. E aí, ao mesmo tempo que ele cria a Ilha do Paraíso, faz o quê? Ele vem o Espírito Infinito, que é o doador da mente. Então esta é a Trindade, é a manifestação da Trindade, que ela mora, vive e nunca se afasta da Ilha do Paraíso. Porque ele é a base. Se eles saírem de lá, é um colapso, acaba tudo. Porque ele é o sustentador. Isso daqui existe por causa desta tensão criada de Pai, Filho e Espírito. O que acontece na evolução é que subitamente, depois de um determinado tempo, acontece uma coisa. Por exemplo, subitamente surgiu a rã. Subitamente surgiram os peixes. Subitamente surgiram os animais mamíferos, não se sabe por quê, mas aquela história, talvez seja esse o salto quântico que eles queiram dizer, mas a evolução, depois de um certo quantum de evolução, subitamente é uma transformação e não se tem notícias, pelo menos no livro, por que isso ocorra. Bom, e na criação? Então, quem são esses seres, né? A gente já viu o Pai universal, o Filho eterno, o Espírito infinito, que se ancora na Ilha do Paraíso, e que você tem o centro geográfico da criação, que é fora do espaço do tempo. E aí, aqueles níveis que eu mostrei para você, que eu mostrei lá atrás, por isso que eu mostrei, você tem os níveis cósmicos da criação. Então, você vai ter o nível da realidade física, os planetas, a realidade moroncial, que a gente já conversou, que ela vem até o universo local, e você tem a realidade espiritual, que parte aqui do setor menor até o final do universo. Só uma curiosidade para vocês, quando a gente vem nessa realidade espiritual, a gente é espírito de primeiro nível. Quando você chega diante do Pai na Ilha do Paraíso, você vai ser espírito de sexto nível, não é de sétimo ainda.
A gente não sabe onde nós vamos ser espírito de sétimo nível. Então olha todo o caminho que você tem daqui até aqui para percorrer para se tornar um espírito de sexto nível. Bom, por que a gente mostrou isso daqui? Porque nós vamos mostrar agora quais os seres que vêm para gerenciar este universo, que são realmente os deuses, os seres, as personalidades da deidade que vêm para gerenciar esses vários setores da criação, que é Deus e as suas manifestações. A primeira coisa que você tem é a personalidade da deidade, e aqui você tem o Ser Supremo. O que é o Ser Supremo, Carlos? Já vai entrar por aí? Tá lá o Ser Supremo, não vou explicar? O que é o Ser Supremo? Bem, eu acho que é importante primeiro dar essa noção de que Deus tem 7 manifestações. Aparece como 7 deidades diferentes, não é? Que é o título da página. Então tá bom, então a primeira manifestação dele é... Então é a Trindade. A Trindade. São 3 personalizações da deidade. Isso. O Pai, o Filho e o Espírito Divino. E aí você tem o Ser Supremo, que é um reflexo tempo-espacial do paraíso. Eu vou explicar depois o Ser Supremo, que é uma coisa difícil. Esse é o Deus em criação, por isso que tem muitas religiões que falam que existe um Deus que está em criação. É este Deus. A Trindade é existencial. Perfeito. O Ser Supremo é Experiencial. Tá vendo? Eles estudaram bem a palestra. A partir do Ser Supremo, a gente tem os 7 espíritos mestres. Se vocês olharem, eu não vou voltar lá, mas quando eu mostrei a parte de cosmologia, vocês viram que cada superuniverso tem o nome do Pai, do Filho, o Pai, o Filho, o Espírito, tal. Esses 7 espíritos mestres, eles são os representantes dessas deidades do paraíso em associação e que criam e que coordenam os 7 superuniversos. Então Jesus, que é conhecido como Micael de Nébadon, porque Nébadon é o nosso universo, ele criou este universo aqui e ele tem sob responsabilidade dele 10 milhões de planetas habitados. Essa que é a brincadeira. E aí que eu brinco e falo, como a gente está nessa história da rebelião, a gente acha que tudo é aqui, que você encarna aqui, você volta aqui, que Cristo está aqui em cima andando o tempo inteiro olhando pela gente. Precisamos crescer mentalmente e ver que ele tem 10 milhões, 3 milhões e 800 de planetas, de seres para cuidar. Então tem prepostos, tem seres deles que estão aqui, que cuidam, mas não é ele, como ficam dizendo que tem nave com Cristo andando em cima. Não é bem assim. Não dá. Né? Tem 10 só milhões para cuidar de planeta. Muito bem, esses são os filhos criadores vindo dessa deidade. Isso dá uma amplitude, você fala, nossa, a gente vive numa redoma de cristal, com informações muito tacanhas, e a ciência fala uma coisa, cada religião fala outra coisa. Então, essa que é a função de um livro que se diz uma revelação de época, é ele trazer um pouco de clareza sobre a confusão que reina hoje no planeta. Essa que é a ideia. Bom, quem são os governantes divinos? Então, os governantes divinos são chamados, é a ordem dos 12 dias, vocês vão ver que tem uma enormidade de ordem dos dias, são as perfeições dos dias, eles governam os setores maiores, que é aquela parte grande, são juízes e administradores do setor maior. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu li, eu falei, não é possível ter tanto juiz no universo, meu, deve ser alguma coisa que... Não é possível ter tanto tribunal, deve ser... É sério, é sério. Então isso daqui são os seres que a partir da deidade governam um superuniverso. E aí ele tem todo... Que nem se fosse presidente e os diretores e depois o nível de gerente e assim tudo mais. Então isso daqui é bacana, porque a partir daqui, tendo essa consciência, mesmo que você não saiba o que é um filho Vorodandegna, não importa. O importante é ter a consciência que existe, que este universo, que o nosso universo, ele é totalmente governado, ele é totalmente estruturado, não é uma coisa jogada, como a gente tem a impressão que estamos sós no universo, que surgiu de um Big Bang. Teoricamente não surgiu, ele tem todo um esquema arquitetônico por trás dele, todo um gerenciamento muito bem estruturado. Por exemplo, isso é uma coisa tão curiosa que quando Jesus, ao estar passando pelos planos moronciais, ele apareceu para os seres humanos, não é que os seres humanos o viram, os portadores da vida
internamente fizeram modificações no sistema visual dos seres humanos para poder enxergar. Os controladores físicos, eles fizeram modificação no sistema dos seres humanos para eles poderem enxergar Jesus, porque senão não enxergaria. Então, se esses seres estão em outros níveis, você não enxerga mesmo. Alguém tem que modificar o teu sistema para você poder enxergar. Os deuses e o universo, da onde eles surgem? Então, por exemplo, um ancião do dia, ele é uma manifestação do Pai, do Filho e do Espírito. Eles se juntam e manifestam um ancião do dia. Como? Não tenho a mínima ideia. Tá? Eles manifestam. Então ele é um ser de origem trinária. Já os filhos criadores, eles são da ordem dos Micaéis, né? Eles são manifestados pelo Pai e pelo Filho. O Pai, uma coisa curiosa, o Pai sozinho, a única coisa que ele criou sozinho foi o Filho Eterno. O resto ele só cria em conjunto. Ele deu a prerrogativa de criação para a Trindade e para os seres prepostos dele. Mas o único ser que ele criou sozinho foi o Filho Eterno, porque é ele mesmo a personalidade dele. Depois tem uma criação também triunitária da Trindade, que são os filhos instrutores da Trindade, que, se eu não estou enganado, eles saem para instruir nos universos, certo? Certo. Esse eu guardei. Então eles saem para instruir em todos os universos e são chamados de Dainais. Isso que é bacana. Dentro de um super universo, esses filhos criadores, eles não atuam sozinhos. Eles recebem do Espírito Infinito uma parceira, que é o Espírito Mãe daquele universo. Então, o Micael tem uma consorte que vem do Espírito Infinito para, junto com ela, desenvolver o universo. Isso é belíssimo. Por isso que você fala do Espírito Santo, não é bem o Espírito Santo, mas é a mãe deste universo. O Espírito Mãe, o que ela faz? Ela doa. Lembra que eu falei que o Espírito Infinito nos doa a mente? Então, esse Espírito Mãe do universo, ela doa para a gente os 7 espíritos ajudantes da mente. E a gente pensa que a nossa mente trabalha sozinha. Você tem 7 circuitos dados pelo Espírito Infinito para que a gente possa pensar. Como eu falei, não existe mágica no universo. A gente é uma máquina. Tudo que a gente faz tem alguma coisa por trás efetivamente trabalhando nisso. Muito bem, o que são o Espírito? O Espírito Mãe do universo local? O que são esses ajudantes da mente? O primeiro é o espírito da intuição. É o primeiro espírito que tem e ele faz parte do reino animal. O fato de você ter uma percepção rápida, ter instintos, reflexos, senso de direção, isso é um sentido do espírito da intuição. O espírito da compreensão vai te dar a coordenação do conhecimento, a associação de ideias espontânea, o raciocínio rápido. O espírito da coragem vai te dar a fidelidade, a base da aquisição do caráter, a raiz intelectual, a fibra moral e a bravura espiritual. O espírito do conhecimento, a curiosidade, que é o fato do ser humano procurar, e mesmo os animais, eles são curiosos, principalmente gato, né? Onde tem coisa eles vão tudo atrás. Tem o espírito do conselho, que é o impulso social, que é a parte do relacionamento. Isso é uma coisa curiosa porque o ser humano não é naturalmente social. Ele tem que desenvolver este lado. Ele é um ser gregário, mas ele não é um ser puramente social. É uma coisa engraçada isso. O dom da cooperação com a espécie. E aqui, todos esses 5 espíritos, eles são compartilhados entre os humanos e os animais. Se a gente olhar, é fácil você identificar, quer dizer, pelo menos alguns nos animais, e nós temos ele. O que nos diferencia efetivamente dos animais é o espírito da adoração, que é um impulso religioso, que é você poder ter buscar a Deus, e isso é extremamente estimulado pelo espírito que vive dentro de você. Ele usa isso para te pôr foguinho. As pessoas que têm muito foguinho de procurar Deus, é porque ele está lá te cutucando, para você ir para frente. Às vezes cutuca demais, viu? E aí a gente quebra a cara. E tem o espírito da sabedoria, que é o coordenador e articulador do trabalho de todos os outros. Então, o que nos diferencia dos animais é isso aqui. E baseado nisso daqui, é muito fácil você começar a entender a esfinge que está lá no Egito, né? Porque você tem o corpo todinho animal,
com somente 2 diferenciadores, e você tem na cabeça onde mora o espírito, não é no coração. Por isso que aquela esfinge tem a cabeça animal, tem a cabeça de ser humano, né? Então é isso que nos diferencia, que é uma dádiva da mãe do universo local, para que a gente possa se desenvolver. Que aqui é o seguinte: você tem o campo de crescimento experiencial da deidade, que é a trindade do paraíso, que é a mente cósmica, e o grande universo, que é a matéria. O grande crescimento experimental humano, aqui é experiencial da própria deidade. Nós temos um Deus em formação chamado Ser Supremo. Aqui nós temos um ser em formação chamado Ser Humano. Então aqui nós temos um ajustador, nós temos um espírito ajudante da mente, que a gente viu, e nós temos um corpo humano, que é a matéria. E esses 2 seres aqui, que estão em evolução, através da experiência, este daqui vai formar a chamada alma humana, que eu falei que nós estamos construindo a nossa alma. Em alguns movimentos chamam corpo de luz, é a mesma coisa, mas no fundo é a própria alma. E este campo experiencial do universo está criando um Deus chamado Ser Supremo, que é o Deus que vai congregar todas as experiências dos 7 superuniversos. Ele vai ser um ser como um grande banco de dados, onde tudo aquilo que a humanidade experienciou vai estar gravado nele. Dentro do englobando o superuniverso, você tem a deidade experiencial, quer dizer, esse daqui é existencial porque eles foram criados. Aqui é experiencial porque ela está em realização, que é o Ser Supremo, que é esse Deus que está em desenvolvimento. Quando tudo tiver pronto na parte exterior dos universos, você vai ter a segunda deidade experiencial, que vai ser chamado Deus Último. Aqui é chamado o Ser Supremo, aqui é chamado Deus Último, que vocês devem ter lido na introdução e não entenderam nada, o que é o Deus Último. Ele é o Deus experiencial desta parte que ainda está em formação. E englobando tudo isso daqui, você vai ter o Deus chamado Absoluto, que vai ser o Deus tanto da parte existencial como dessa parte do Deus Último. Ele vai ser chamado Deus Absoluto. Acabou. Eu não entendo mais nada. É isso.